Nós vamos aqui hoje, meditar na palavra de Deus, falando sobre tudo o que está acontecendo aqui nessa manhã. Eu gostaria, sem mais delongas, de convidá-lo para ler comigo em Filipenses capítulo 4, versículos de 1 a 7. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, que é a ARA, como é chamado o short name, a sigla, para a gente acompanhar os 7 versículos. Diz assim a palavra, Filipenses 4, de 1 a 7. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sínteque, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com outros demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar juntos agora? Pai querido, a Tua palavra nos enriquece, nos transforma, nos conduz ao crescimento, muda a nossa mente, a nossa linguagem, até a nossa forma de pensar. É porque ela é inspirada, Senhor, e nós sabemos disso. Estamos aqui num dia memorável, na Tua presença, de lançamento da Escola Bíblica Dominical para o 2º semestre, mas principalmente porque estamos na comunhão dos santos aqui. Nós estamos vivendo um momento especial, de ceia do Senhor, de tanta comunhão, de tanto privilégio que nós temos, ó Deus. E muitas vezes, a nossa vida durante a semana não reflete tanta coisa boa que o Senhor tem colocado diante de nós. Às vezes reclamamos demais, às vezes exigimos demais das pessoas, e muitas vezes esquecemos o valor do contentamento. Que nesta manhã o Teu Espírito, que sonda os nossos corações e as nossas mentes, nos ensine a profundidade, a grandeza de uma vida piedosa com contentamento. É o desejo do nosso coração, Senhor, e também a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial, um garoto foi transportado para o Canadá porque o seu pai estava envolvido na guerra e ele ficou basicamente órfão. A mãe ficou na Inglaterra e numa oração o menino disse assim para Deus: Senhor, eu só te peço que o Senhor guarde o meu pai lá no exército e naquela guerra, que o Senhor alivie a minha mãe, guarde ela das bombas. E ele parou e disse assim: Senhor, e se cuide, Senhor, porque se o Senhor passar por alguma dificuldade, nós estaremos perdidos. Já pensou? Às vezes a gente passa algumas situações na vida que parece que a gente fica perdido. O salmista disse: se não fora o Senhor ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivo. Olha que coisa. E às vezes nós somos, durante o dia, a semana, somos instigados, somos provocados. O que você sentiria, ou qual seria a sua reação, se você injustamente fosse provocado, ou se alguém dissesse alguma coisa errada contra a sua vida? Você provavelmente não ia receber aquilo tão bem. Como é difícil manter os olhos em Deus e esquecer as circunstâncias. Mas nós cantamos isso na igreja, muitas vezes. Não olho as circunstâncias, eu olho para Deus. Mas na hora do problema,
parece que Deus fica por trás das circunstâncias. Qual é a nossa atitude na hora tão difícil como esta? Como é difícil passar por uma situação e imagine uma pessoa que é preso injustamente. O apóstolo Paulo, que escreve essa carta e fala sobre contentamento. Que coisa extraordinária, que lição aprendemos na vida do apóstolo Paulo. A palavra contentamento significa contém, contido. Trata-se de uma vida cheia de elementos que fazem com que essa pessoa esteja satisfeita. Muitas vezes com pouca coisa que ela tem. O escritor Tozer disse: se você só tem Deus nessa vida, você não está menos qualificado do que aquele que tem Deus e outras coisas. Porque se você tiver Deus nesta vida, e se os seus olhos estiverem em Deus, a sua vida vai expressar um contentamento diariamente. Isto é importante. O oposto de uma vida de sonhos, de mentes vazias, alvos que não são alcançados pela indolência, ou por pessoas que não se preocupam com o futuro. A vida de contentamento é aquela que se agrada em Deus e agradece a Deus por tudo que você tem. Você agradeceu a Deus essa semana pela sua família? Você agradeceu a Deus essa semana porque Ele está provendo o alimento na sua casa? Se você parar um dia e não encontrar nenhuma razão para dizer muito obrigado ao Senhor, lê o Salmo 136. Quando o salmista diz: bendizei ao Rei dos Reis, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele, o Senhor dos Senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Deus que abriu o mar vermelho, porque as suas misericórdias duram para sempre. Aquele que cuida de você quando você está na enfermidade, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Por isso que Paulo diz, quando escreve a Timóteo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Nós precisamos expressar isso diante de Deus. Se você quiser se parecer mais com Deus, pense no contentamento. Ser satisfeito. Quando Paulo diz no capítulo 4 de Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, porque o Senhor está comigo. Que coisa tremenda, irmãos. Agora olhe na sua Bíblia, no versículo 1 do capítulo 4. Ele começa assim: preso, ele estava numa prisão injustamente. Portanto, meus irmãos, Paulo tinha uma família, ele não estava só. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, lembre-se que você tem uma família. Corra aos pés do Senhor, porque aqui tem uma família. Você pode se abraçar, você pode receber uma instrução, você pode receber uma orientação. Nós temos uma família, olha que bênção. Nós não pensamos nisso. E Paulo diz: portanto, meus irmãos, a família, amados. Essa palavra amados é a mesma palavra que está escrita lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 22, quando Jesus foi batizado, que a Bíblia diz que Deus falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Paulo falava assim, amados, para a igreja lá em Filipos. Depois ele diz: muito saudosos. Irmãos, eu confesso para vocês que a gente fica os dias passando e a gente esperando o dia de chegar no dia de encontrar o pessoal na igreja aqui, né? Abraçar, alegria, todo mundo junto, na presença de Deus. E eu me lembro de uma palavra do reverendo Ismael Feijó, que era da igreja presbiteriana no Nordeste. Ele disse assim: cuidado, nunca confundam a igreja com um clube, que você vem só para encontrar as pessoas. Você vem para adorar a Deus, mas você tem comunhão com os santos também. E é isso que nós temos aqui. Paulo disse: vocês são amados, vocês são irmãos, eu tenho uma família. Vocês são saudosos, vocês lembraram de mim e me mandaram até mantimento, sem eu merecer. E ele disse assim: minha alegria, a alegria de Paulo era a igreja. Irmãos, que coisa tremenda, depois de investir, arriscar a própria vida pela igreja, Paulo diz: isso aqui é minha coroa, ver vocês reunidos. Vocês estão fortes, não estão vencidos,
pelas circunstâncias, mas vocês têm contentamento no Senhor. Isso faz uma diferença muito grande. E Paulo ainda diz assim: amados, repete, permanecei firmes no Senhor. Era a instrução do apóstolo Paulo para aquelas pessoas. E quando ele diz assim, vocês são minha alegria e minha coroa, ele lembrava que a igreja lá em Filipos fez uma prisão se tornar num palácio, fez uma prisão se tornar num lugar agradável. Tem uma música no Cantor Cristão que diz assim: em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo ali é céu para mim. É a presença de Deus que faz um lugar diferente. Às vezes o lugar é muito simples, até inóspito. Ninguém quer chegar naquele lugar. Mas a presença de Deus transforma. Se você ler, por exemplo, no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus foi falar com Moisés, ele estava no meio de uns arbustos. Não valia nada, possivelmente, na avaliação humana. Mas a presença de Deus estava ali. Deus falava com Moisés cara a cara. E disse: Moisés, tire a sandália dos pés, porque você está pisando no lugar santo. A presença de Deus fazia a prisão de Paulo se tornar uma coroa. Ele não reclamou. Ele disse: aqui é uma coroa. E a coroa não é porque eu estou passando a dificuldade, é porque eu vi que vocês foram treinados para suportar a adversidade. E sabe, irmãos, contentamento não se dá simplesmente dentro de casa, sozinho. Nós precisamos da comunhão dos santos. Nós precisamos estar na igreja abraçando os irmãos. Nós precisamos ir para a igreja estudar a palavra de Deus. Nós precisamos orar na igreja e fora da igreja. E todo dia orar sem cessar. Conta-se que um aluno chegou na Universidade de Oxford e disse que queria falar com o reitor da universidade, que é a pessoa mais importante, é a posição mais alta. E ele esperou muito tempo pela audiência. Quando o reitor chegou para receber o aluno disse: eu gostaria de saber o que é que eu posso fazer de tão especial para ter uma vida feliz, para ser uma pessoa próspera e para ser bem-sucedido em que eu fizer. O reitor olhou para ele e disse: você precisa fazer pouca coisa. Em primeiro lugar, você precisa misturar a oração com o que você faz. Se você faz as coisas e ora, a sua vida será transformada, a sua linguagem será transformada, a sua vida será transformada e você vai ter contentamento. É por isso, irmãos, que muitas pessoas saem até da universidade. Quando eu cheguei em Campinas na década de 90, eu vi uma reportagem da Folha de São Paulo, que um rapaz que fez um curso de agronomia da Exalc, uma das melhores universidades do mundo, não é nem do Brasil, do mundo, da USP, jogou o diploma, disse que não estava satisfeito porque não era aquilo que ele queria, não era a vocação. Então encontramos pessoas insatisfeitas com tudo. No versículo 1, Paulo diz tudo isso. Agora veja o que é contentamento, é viver tudo isso, transformando aquele lugar no local especial. Eu me lembro de uma pregação do pastor Augusto Nicodemos. Ele disse assim: se eu tivesse a chance de assumir a posição de Deus por alguns segundos, para decidir onde Paulo iria pregar, eu não mandava ele pregar numa prisão. Eu colocava num lugar grande, como o Maracanã, por exemplo, para ele pregar para mais pessoas ao mesmo tempo. Mas ele depois disse: sabe o que acontecia? Entrava 2 soldados romanos de manhã, à tarde saía 2 crentes. Aí eles mudavam os soldados, no outro dia entrava mais 2 soldados, saía 2 cristãos. Paulo disse: o que vocês fizeram por mim e oram por mim, fizeram deste lugar uma coroa. Que lugar especial, irmãos. É assim que a gente tem que viver. É assim que a gente tem que viver. Agora veja o que Paulo ensina em seguida para aqueles irmãos. Isso aqui, ele fez a introdução nesse versículo 1. No versículo 2, ele agora faz um apelo a 2 irmãs do corpo de Cristo, que serviram a Deus, que estava com Paulo nas missões, ensinando, e entraram em confronto e não queriam se perdoar. Ele disse assim no versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique, que pensem concordemente no Senhor. O desentendimento rachou a comunhão.
E não houve maturidade no meio daquelas duas irmãs para resolver o problema. E você sabe o que é a comunhão, sabe, irmãos? Por exemplo, quando você lê o Salmo 133, que a gente sabe de cor. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aí ele faz uma comparação. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, aquele óleo que vai grudando tudo, não solta. Vai para a orla dos vestidos, tem que estar junto, grudado aqui na comunhão. Aí ele compara, é como o orvalho que desce sobre os montes, o orvalho de Hermon que desce sobre os montes, naquela região. Você sabe o que acontece? Quando aquele orvalho desce naquela região, é a estação do ano mais produtiva na colheita ali. Olha o que a comunhão faz. Aí no final o salmista diz assim, que se estivermos juntos na comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. E Paulo disse assim, olha, as duas irmãs que começaram conosco, e ainda diz assim, aí ele diz no versículo 3, a ti fiel companheiro de jugo, ele estava se referindo a uma pessoa possivelmente chamada Suzugo, que a Bíblia não revela esse nome, mas a história revela, que ajude. Esse homem, sabe o que era? Um construtor de pontes, um pacificador. O que é que a Bíblia diz lá nas bem-aventuranças, em Mateus 5, versículo 9? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus está precisando de pacificadores. Às vezes, dentro da sua casa, você está precisando de um pacificador. Às vezes, a gente vem com uma atitude muito errada, querendo ser juiz do próximo, julgando todo mundo, e às vezes com as nossas palavras nós estamos expulsando os nossos filhos de casa. Como eu disse aqui no púlpito, um pastor amigo do meu pai tirou a filha dele da igreja, líder dos jovens, porque fez uma correção num culto com a igreja cheia, não teve sabedoria de falar com a filha, ela nunca mais entrou na igreja. Faltou sabedoria. E a gente precisa ter essa sabedoria, né? Então, Paulo não valorizava o trabalho sozinho, era o trabalho coletivo. Ele via que era importante as pessoas estarem juntas ali. Então, bem-aventurados os pacificadores. Um pacificador, ele não constrói muros para cercar e dividir as pessoas, ele constrói pontes. É o contrário. É isso que nós temos que fazer, construir pontes. Irmãos, a gente passa muito tempo da nossa vida no ambiente de trabalho, tá? Dentro de casa, construindo essas pontes para ligar as pessoas. Eu faço isso toda semana, com gente de idade já, com certa idade, com muita experiência em gestão, mas a gente tem que chamar as pessoas para ver se elas ajudam. Não tem o domínio próprio, não tem o temor de Deus, por isso que não conseguem simplesmente buscar uma solução e fica criando as muralhas ao invés de procurar pontes. O apóstolo Paulo disse no versículo 3, nós precisamos trazer essas pessoas que se esforçaram, estavam juntas no Evangelho, também Clemente, como os demais cooperadores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Olha o ensinamento grande. Aí Paulo disse agora, em outras palavras, se prepare que eu vou definir para vocês, igreja, lá em Filipos, né? Filipenses, o que é contentamento. Veja o que é contentamento a partir do versículo 4. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como é que um preso diz assim? Como é que um preso, injustamente, está tão feliz, escrevendo esse texto, e dizendo para as pessoas, vocês não devem se entristecer por causa das circunstâncias. Porque as circunstâncias mudam, elas são voláteis, elas acontecem, elas vão embora. Deus é fiel todo o tempo. E todas as vezes, irmãos, que temos uma dificuldade, nós precisamos correr à sombra do Onipotente. Se encostar em Deus, se amparar em Deus, porque Ele tem uma resposta especial para a nossa vida. Né? Fica muito claro para nós a necessidade do contentamento. Qual é a sua atitude quando alguém acusa você de uma coisa que você não fez? Você muda o seu semblante, você muda o seu humor e começa a tratar todo mundo mal?
Eu já vi tanto esse filme dentro das empresas, que eu fico dizendo, meu Deus, como é que essas pessoas não entendem isso? Não sabem resolver um problema particular, fica levando assim, vem atacado, pegando todo mundo que está do lado, e o problema vai passando, e a gente vai passando por cima de todas as pessoas. Tem que saber separar as coisas, isso é importante. A alegria que Paulo fala, só nessa carta, ele fala essa palavra 14 vezes. 14. Como dizia um pastor amigo meu lá da Paraíba, de Campina Grande, toda vez que Deus começar a repetir coisa na palavra, presta atenção que Ele está falando uma coisa muito séria para você. Não foi porque faltou assunto, não. Tá? Faltou assunto, deixa eu ver, vai, alegria de novo. Alegria, alegria. Não foi. Aqui era para mostrar o valor do contentamento, né? Como isso é interessante. Tem uma história de um russo chamado Ivan, que passou por um período numa prisão, e as pessoas queriam massacrar Ivan, e dizia assim, hoje, você já foi pedreiro? Perguntaram para Ivan, ele disse, não, nunca fiz isso. Ele disse, então você vai ter que levantar um muro hoje, até o final do dia, se você não levantar, você não dorme. Ivan fez o muro, não sei se ficou tão bom, mas fez. No outro dia, você já costurou roupa na sua vida? Não, então você vai costurar hoje, então você não dorme nem tem comida. Ivan passou todos esses dias, todo dia uma coisa diferente para tirar a alegria do coração de Ivan. E quando eles viram que não conseguia tirar a alegria do coração de Ivan, eles perguntaram, por que você é diferente? Ivan começou a falar do contentamento. A nossa alegria não está nas circunstâncias. A nossa alegria não está no anúncio da equipe econômica do Brasil. A nossa alegria não está pautada numa palavra só de um governador, de um presidente da República. A nossa alegria está baseada no relacionamento que temos com Deus Todo-Poderoso e que entende as nossas necessidades. Essa é a nossa alegria. Aí que Paulo falava em alegria. Vale a pena contemplar a vida de alguém que sofreu e que venceu, né? Porque o contentamento é uma bênção e chama a atenção de todas as pessoas. Mas a verdade é que nós nos tornamos uma geração com a qualidade de exigência muito forte, né? O nosso padrão de qualidade é muito alto, a gente só exige, e poucas vezes a gente sabe dizer obrigado. Não sabemos dizer obrigado. Parece que essa palavra saiu do vocabulário, inclusive dos cristãos, que não oram mais, porque nós nos tornamos, ou estamos nos tornando, uma geração que desaprendeu a orar. Agora basta um WhatsApp, já é suficiente. Não preciso mais orar. Nós gastamos, no Brasil, quase 4 horas por dia, o brasileiro em redes sociais. Mas não temos 1 hora na semana para ir na escola dominical. Não temos essa hora. Porque diz que não temos tempo. Não fazemos as coisas que precisamos fazer, porque nós gastamos, em média, 4 horas de celular por dia. E eu disse aqui uma palavra do pastor americano John Piper. Ele disse, um dia, as redes sociais serão uma prova contra você diante de Deus, de que você teve tempo para orar, mas você não orou porque você não quis. Não orou porque não quis, porque tem tempo. E há lugares no Brasil, saiu essa semana essa estatística, faz 2 semanas na verdade, que tem brasileiro que está gastando 40 horas por semana em redes sociais. Eu não estou falando em questão de trabalho, tá, irmãos? Que eu sei que tem gente que precisa. Só o tempo todo em redes sociais. Não temos contentamento. Tem gente que nem dorme, o celular ligado, tocou, a pessoa já acorda e quer olhar de madrugada. Não tem contentamento essas pessoas. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. É tanta coisa boa como ele fez na saudação. No versículo 5, ele mostra outro segredo do contentamento. O primeiro é a alegria no Senhor. O segundo, moderação. Ele diz, seja a vossa moderação conhecida de quantos homens? Todos os homens. E ainda diz assim, perto está
o Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. Moderação conhecida de todos. Os membros da família sabem a sua moderação, sabem quem é você. Os seus colegas de trabalho sabem quem é você, porque você é uma pessoa ponderada. Quer ouvir você para dar uma ajuda, uma opinião, porque você é uma pessoa moderada. As pessoas de hoje não são moderadas, elas querem levar vantagem o tempo todo. Nós estamos precisando de pessoas moderadas. E Deus quer levantar nesses últimos dias pessoas que têm o temor de Deus, que sabem o valor do contentamento, que não estão colocando os olhos nas circunstâncias, mas estão apoiadas em Deus e no relacionamento com Deus, porque isso faz uma diferença muito grande. A moderação é evidente. Tem uma tradução que diz amabilidade. Os colegas de trabalho são beneficiados com a sua amabilidade. Quando você chega, a bênção de Deus chega. Eu me lembro de um colega meu, olha só, colega meu lá da Embrapa, lá na Paraíba, ele disse assim, a minha irmã, olha o testemunho dele que ele deu para mim. A minha irmã estava morrendo num hospital português em Recife. O melhor hospital de lá, tá? O melhor hospital de Recife. Português, um dos melhores. Veja, com câncer, dores o tempo todo. Aí disseram assim, chama o pai de santo. O pai de santo ir lá fazer alguma coisa, chamaram o pai de santo, o avô de santo, não sei quem mais, e nada. A mulher ficava se contorcendo de dor, chama não sei quem, levaram um pastor. Quando ele abriu a Bíblia e começou a ler o que é o contentamento na presença de Deus, o bálsamo da presença do Senhor caiu dentro daquela sala. A mulher foi soltando, assim o rosto estava franzindo com dores o tempo todo, foi soltando, ouvia, o pastor orou, foi embora, eles diziam assim, traga-me o pastor de volta, eu preciso de uma pessoa que traga uma palavra de amor, eu preciso de uma pessoa que traga uma palavra, que eu vejo que há esperança, e todos os dias que aquela mulher sofria e tinha uma dor, chama-me o pastor, traga-me o pastor aqui. E o pastor ia lá e orava por ela. Que coisa extraordinária, irmãos. Nós somos chamados por Deus para levar essa palavra de esperança, para levar essa atitude de esperança, né? É assim que Deus quer nos usar, a sua moderação. Sabe por quê? Porque quando você estiver no dia mais difícil da sua vida, se você se lembrar o que Paulo disse, não se esqueça, porque perto está o Senhor. Ele está com você, né? O profeta Isaías disse, aliás, Jeremias, ele é Deus de perto e é Deus de longe. Ele está perto, na hora que você está passando por um problema muito grande, aqui ele está perto. Se você quiser orar pelo seu filho que está em outro país, ele está longe também. Ele atende dos dois jeitos, não tem problema para ele. Esse é o Deus que nós cremos. Aí Paulo fala agora no versículo 6 sobre a ansiedade, que segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, só no primeiro ano da pandemia, 2020, só para os irmãos terem uma ideia, a prevalência da ansiedade e depressão aumentou 25% no mundo, no primeiro ano. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Irmãos, que lição grande aqui. Como a ansiedade tem destruído muitas pessoas. A palavra ansioso significa dividido mente e coração. E às vezes, nós temos pessoas ansiosas em casa. E às vezes a gente quer julgar as pessoas, né? Muitas vezes a gente vem com a nossa teologia brilhante e dizer assim, você está em pecado. Ou a pessoa teve um prejuízo e diz, você não está sendo um dizimista fiel. Ou você não é um ofertante fiel. E a gente começa a colocar um monte de dificuldades na vida das pessoas, né? Quando as pessoas estão morrendo, precisando da nossa ajuda, nós vamos com uma teologia que não ajuda em absolutamente nada, né? O pastor Pascoal Piragini, lá de Curitiba, ele disse que o pior velório da vida dele foi fazer o velório de um pastor que se suicidou, de um prédio, no último andar ele pulou. Ele disse que quando chegou lá não tinha nem o que dizer, todo mundo chorando, ele não tinha palavras para falar com a viúva, foi a situação mais difícil, e depois de alguns dias,
ele foi visitar aquela mulher e disse assim: minha irmã, me perdoe. Eu não consegui dizer nada naquele dia. Ela disse assim: mas você fez muito. Você orou por mim, você me abraçou. Eu vi muitas pessoas falaram tantas coisas absurdas. Como é que um pastor pula de um prédio? Como é que um homem de Deus faz uma coisa dessa? Você foi o único que me abraçou e orou comigo e pediu a graça de Deus sobre a minha vida. Eu precisava de alguém que viesse chorar comigo naquela hora. E quando Jó estava sofrendo, não porque estava em pecado, não porque estava sem dizimar, não porque estava fazendo as coisas que a gente cria um padrão. Sabe o que aconteceu? Jó gritava muito e dizia: escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que vocês podem me dar. Só um pouquinho para escutar. Que terapia maravilhosa. Quanto tempo dessa semana você parou para ouvir alguém? Porque se você não dedica tempo para alguém, significa dizer que você só investe o seu tempo em você mesmo. E tem muitas pessoas que estão precisando falar. E às vezes você vai ouvir, e quando você escuta, Deus usa a sua vida, aquela vida lá é transformada pela graça de Deus. Nós precisamos fazer isso. Tem um versículo na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 18, que diz: os comentários de algumas pessoas ferem, mas a palavra dos sábios trazem cura. É essa palavra que tem que entrar nas nossas famílias. É essa palavra que tem que entrar no ambiente que nós estamos trabalhando. Porque as pessoas estão feridas, estão amarguradas, estão ansiosas, não sabem como tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos em Deus. Elas precisam entender que nós podemos ajudar. É essa oração que nós temos que levar, não o desespero. E o apóstolo Paulo diz assim, não andeis ansiosos. É difícil isso, irmãos. Nos dias de hoje é difícil. Mas é possível, que a Bíblia está dizendo que é possível, viu? Está dizendo que é possível aqui. Então é possível. Em tudo sejam conhecidas, olha como é as petições. Ao invés que a gente fica com aquele evangelho do mande em Deus. É uma teoria do pastor Juan Carlos Ortiz, um pastor argentino, que diz que nós criamos o quinto evangelho para mandar em Deus, porque 4 não era suficiente. Mateus, Marcos, Lucas e João, criamos o quinto evangelho para dizer: está errado Deus, você fez errado, era para fazer assim, a gente quer mandar em Deus. Que coisa é essa? O apóstolo Paulo na carta aos Romanos diz: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode um caco perguntar ao oleiro: por que me fizeste assim? E tem mais, a nossa justiça diante de Deus não vale nada. O profeta Isaías diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. E a Bíblia também diz no livro de Tiago que muitas vezes a nossa fúria, a nossa forma de agir não produz a justiça de Deus. Portanto, se nós queremos levar cura para os nossos lares, se nós queremos levar cura para as nossas famílias, nós precisamos estar na posição correta. Nós temos que ter a palavra certa, que é uma palavra de cura, que nesta manhã o Espírito de Deus nos constranja neste lugar, para que a gente saia daqui com uma palavra diferente, uma palavra que cura o coração dos nossos filhos. Como a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque é uma palavra de cura. Talvez seja na sua família, você que entrou aqui hoje de manhã, que está precisando de uma palavra de cura e você está entrando com uma teologia errada. Talvez seja na sua família que está precisando um olhar diferente, uma manifestação da graça de Deus por meio da sua vida. E nós queremos entrar com uma teologia que está bloqueando as pessoas, que não estão nem querendo olhar para Deus. Uma vez eu fui visitar lá na Paraíba um jovem que foi o meu líder, irmãos, olha só. Um homem que foi uma bênção na minha vida. Ansioso, depressivo. Eu conversei com ele umas 2 horas. No final da conversa ele disse assim: Stanley, ora por mim. As minhas orações não passam mais desse teto. Eu não consigo ver Deus. Eu chorei com ele
porque ele foi um companheiro que caminhou comigo muitas vigílias, muitos evangelismos, muitos ensinos na EBD, mas estava destruído por causa de uma teologia errada. Onde está o nosso coração? O que é que nós queremos passar para as pessoas? Como é que nós queremos levantar os nossos filhos e as nossas famílias, se o nosso coração não está centralizado no coração de Deus? A minha oração nessa manhã é que o Espírito de Deus nos mostre, nos ensine que há um caminho, há uma saída para um povo que tem um mandato, um chamado para levar uma palavra de cura para os nossos lares. E este povo somos nós, sou eu, é você aí também desse lado. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós precisamos fazer. E eu quero dizer para vocês nesse momento, irmãos, que o que Deus quer levantar nesses últimos dias é pessoas que sejam sensíveis ao sentimento alheio, que saibam abraçar as pessoas com a atitude certa e que tenham uma palavra certa no coração para alimentar o coração dos que estão sofrendo, dos que estão ansiosos, dos que estão sem esperança, porque eles cansam, porque não têm esperança. Nós não cansamos, porque nós temos esperança. O escritor, o profeta Isaías disse: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, subirão como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque nós temos uma palavra de vitória para este povo. Nós temos a palavra de vitória. Os fatores elementares do contentamento, Paulo disse, é a alegria, não nas circunstâncias, mas na presença de Deus. Depois ele disse, um espírito tolerante e misericordioso, que afasta de nós a obrigação de estar cobrando as pessoas sem levar o alimento que traz esperança. E por último, Paulo disse, na hora da ansiedade, por meio da petição e da confiança, vamos usufruir de uma paz interna. E ele conclui, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. À medida que você ora, a paz de Deus lhe protege. À medida que você ora, a paz de Deus blinda a sua mente e o seu coração. E a oração funciona. A oração específica é a oração séria, irmãos. A oração específica nos dá a oportunidade de ver a mão de Deus agindo nas nossas vidas. Ela produz um fardo mais leve. Nós reduzimos um problema ao tamanho de uma oração. E ao invés de ficarmos brigando ou reclamando com Deus, Paulo diz, não, transforme isso em ações de graças. Só aqueles que sabem o valor do contentamento transformam uma situação difícil, como Paulo fez. Como a gente diz na linguagem popular, transformar um limão numa limonada. Paulo transformou uma prisão numa coroa. Isso depende da sua atitude, do seu comportamento e do seu relacionamento com Deus.